Você não pode escolher a hora que você quer ser mãe, você não pode escolher a hora que você quer casar, você não pode, porque tem alguém o tempo todo te julgando. Meu sonho é viver num ambiente internetico onde as pessoas não pré-assumem o que a outra quer. Quando a gente se posiciona, né, contra essas atitudes machistas, né, que submetem as mulheres a esperar, a ter tolerância, a ceder, a dar prioridade para o masculino, quando a gente reage, os homens mais sensíveis, mais responsáveis, também se dão conta. Eu espero que as mulheres sejam valorizadas, cara. Eu repito e repito e repito quantas vezes for preciso. Bom, quando eu tomei conhecimento do machismo, é uma pergunta tão complexa, porque eu acho que durante muito tempo você se incomoda com o que você passa, mas você não sabe o que está te incomodando. Porque quando eu era criança, eu me lembro dos meus tios dizendo: nossa, que saia curta, isso não pode, você não pode usar saia curta. Nossa, como você já sabe cozinhar, tá pronta pra casar, não pode brincar assim é brincadeira de menino. Ai, não faz isso, você vai se machucar, os meninos são mais fortes, eles podem. Esse tipo de coisa você ouve e você não tem noção de que é machismo, você não sabe o que é. E mais louco ainda é pensar que muitas vezes, muitos desses comportamentos, inclusive que eu passei na faculdade de alguns meninos que quererem fazer por mim as coisas, quando eu não tinha pedido por ajuda, que é claramente um comportamento estrutural. Logo depois da minha formação no ensino médio, eu entrei num cursinho. Nesse cursinho, a maioria dos docentes que davam aula lá eram professores homens mais velhos que usavam disso para atrair as meninas novas que faziam parte desse cursinho. Quando a gente percebeu que esses professores estavam fazendo isso, as meninas se uniram. E aí eu comecei a ter uma noção pequena do que era a união feminina e do que era a cultura machista. A gente não tem noção de quando a gente se depara com o machismo. A gente só consegue ter noção de quando a gente se deparou com o machismo quando a gente se dá conta do que é o feminismo. E eu acho que isso é muito importante antes de qualquer coisa, porque o feminismo, ele nos alerta para uma sociedade patriarcal. Eu me dei conta do machismo e da causa feminista quando eu tinha ali por volta de uns 14 ou 15 anos, através da internet, principalmente. Algumas conversas com amigas, também eu tinha algumas professoras na escola que falavam sobre o assunto. Claro que era tudo de uma maneira proto. Eu acho que a gente, pelo menos enquanto mulher da periferia, assim, as coisas vão acontecendo, você tem que ir indo segundo o que manda o protocolo. Então, você tem que fazer uma faculdade. Você não escolhe muito o que você quer fazer, não tem essa coisa de fazer teste de quais são as suas aptidões, quais áreas você se define. Você vai fazendo, então tem a oportunidade, você vai ali, entra, e ingressa e vai e faz. Acho que sentir que o machismo existia, né, que existe essa coisa, acho que desde cedo, né. Acho que quando a gente se descobre mulher, a gente já percebe que é diferente, né, que a gente é tratado diferente, que algo parece um pouco injusto. Dentro de casa é bem difícil pra mim, porque eu tenho um irmão que é mais novo e eu sempre tive questões com relação a ele em casa, porque ele não é cobrado de tarefas que eu sou cobrada, então eu meio que já era feminista e eu não sabia ainda o que era. Eu acredito que o machismo seja uma coisa do dia a dia de muita gente. Talvez a gente não perceba atitudes machistas. O nosso dia a dia acaba sendo forrado de atitudes, de pensamentos machistas. Em casa, eu sempre ajudei a minha mãe, ajudei com tarefa de casa, principalmente por ser mais velha. Ajudava a fazer comida, cuidar dos meus irmãos. E eu lembro muito bem de ouvir a minha mãe falando: mãe, meu irmão não vai ajudar? Ah, não, imagina, você ajuda, sua irmã ajuda. E eu nunca entendi muito por que ele não devia ajudar, porque ele era homem. Isso eu tinha consciência, que ele era diferente nesse sentido porque ele era homem, mas
por que ele não deveria ajudar? Eu acho que eu me dei conta há um tempo já, mas falando de mercado de trabalho, eu me dei conta quando eu passei a procurar emprego mesmo, assim. Eu era vendedora numa lojinha de bairro, lojinha de semijoias e bijuterias, e passei a procurar estágio, né, pra concluir na faculdade. E eu já vi por aí como isso é muito estrutural, vem de uma hierarquia que é muito difícil de quebrar. São muitas histórias. Todas as relações no mundo patriarcal estão regidas, né, pela ideia de superioridade masculina ou de autoridade masculina. Eu vou contar uma história que é recente, que eu fui convidada para fazer uma entrevista, para dar uma entrevista numa rádio, e no dia marcado eu enviei uma mensagem para o cara que tinha me convidado e ele disse que a entrevista tinha sido transferida para outro dia, porque outra pessoa poderia fazer a entrevista naquele dia que estava agendado comigo uma semana antes, né? Ou mais, acho que uns 10, 15 dias antes. E era um grupo de homens que trabalhavam com uma tradição local. Mais tarde, fiquei chateada, evidentemente, porque eu tinha arrumado a minha agenda para isso, né? Minha agenda não está à disposição para ser mexida pelos outros, sem me consultar, porque teria sido mais educado se a pessoa tivesse me consultado. Ah, tudo bem, a gente pode transferir, porque tem essas pessoas aqui, a gente não tem, eles não podem depois e tal, e me consultava e tudo bem, né? Se pudesse, desmarcava. Mas não, foi uma coisa de uma decisão sobre a minha agenda sem que eu fosse consultada. Isso é muito típico do patriarca que é dono dos outros, das mulheres, né? Muito bem. Na hora, numa entrevista à distância, né? Pelo Zoom, com uma tecnologia parecida. E quando a gente entrou no ar, ele convidou, sem avisar, outros dois caras, né? Um homem que tinha lançado um livro ali na cidade, uma cidade pequena, e ele me deixou esperando. Quer dizer, eu não tinha sido avisada que seria uma entrevista com mais pessoas, era só eu. E essa mulher que me mandou a mensagem, de fato, disse que era eu. Mas ele, à tarde, resolveu chamar outros dois homens e não me avisou também. E quando começou a entrevista, ele começou a dar muita palavra para esses dois amigos que ele chamou, e eu fiquei esperando. E ele não me dava palavra, a coisa crescia e eu plantada na frente do computador esperando. E aí eu mandei uma mensagem pelo WhatsApp, né, enquanto a gente estava nessa situação para essa mulher que trabalhava com ele, falei assim, olha, eu vou sair, eu não vou mais esperar. Não tá demais, desde de manhã isso, que desmarca, remarca, chama outras pessoas e me deixa esperando. E aí ela falou, eu também vou sair, eu tô achando isso um absurdo. Aí ela saiu primeiro que eu, inclusive, e depois eu saí. Eu fiz uma postagem no Facebook contando essa história, ver o que as pessoas achavam. Todo mundo concordou que era, de fato, uma distinção machista, né, de homens, dando prioridade a homens contra as mulheres. E esse cara viu que ele faz parte da minha rede de amigos no Facebook e fez uma coisa que eu achei muito bonita. Ele disse, a única coisa que eu posso fazer é lamentar pelo meu erro. Eu peço desculpas, que eu, de fato, errei. Então, esse sistema de prioridades de gênero deve ser superado, e isso envolve todo um trabalho sobre a subjetividade, sobre o pensamento, uma descolonização das mentes. Você vê que os maiores cargos, infelizmente, hoje não são de mulheres. E eu, procurando emprego, fui entrevistada por muitos homens, sempre com aquele medo de parecer vulgar demais. Como eu devo me portar numa entrevista? Bom, como digital influencer, eu vejo o quão difícil é essa área. Sendo mulher, porque as cobranças são outras. Existe muito julgamento sobre o que a gente veste, como a gente deixa o nosso cabelo, o nosso rosto, a gente tem que estar sempre maquiada, tá sempre depilada. Para os homens não existe isso, né? Você pega e compara um Instagram de uma digital influencer mulher e um digital influencer homem, e a gente consegue pesar bastante essa diferença só pelos comentários, nas imagens, nos conteúdos. É muito difícil, porque eu, sendo digital influencer, posto uma foto, não sei, de lingerie, eu vou ser xingada, vou ser criticada, enquanto um homem posta foto de cueca e ele vai ser endeusado. Eu acho que existem, infelizmente, muitas mulheres, jovens mulheres principalmente, dentro do mercado musical que sofrem muito. Eu aprendi a produzir hoje e eu me sinto muito feliz por isso, porque a quantidade de vezes em que um produtor ele chega numa jovem cantora e promete um mundo pra ela, quando na verdade tudo que ele tem é um interesse sexual, é muito grande. A quantidade de vezes em que eu achei que eu tava sendo contratada
para algum evento por questões de trabalho. Poxa, eu sou capaz. E de repente alguém dá em cima de mim. Essas foram algumas. Eu passei por isso já. Quando eu trabalhei dentro de um brechó online como fotógrafa e produtora de moda, a empresa era comandada por 2 homens e eu como funcionária. Um desses homens era um homem homossexual e ele começou a fazer de tudo para afetar o meu trabalho, porque ele percebia que eu estava descontente com o jeito que ele levava o trabalho. A partir do momento que ele percebeu esse descontentamento, ele arrumou uma outra funcionária e começou a me jogar para escanteio e fazer pequenas situações, sendo elas um momento onde eu tinha que fazer tudo o que ele tinha que fazer e o responsável pelo negócio não estava. E ele passou um dia inteiro sem fazer nada na frente do celular, enquanto eu fazia tudo o que ele tinha que fazer e não conseguia fazer as minhas coisas. Esse foi o momento que eu percebi que o homem, principalmente o homem branco, é uma pessoa que se afeta muito pela qualidade do trabalho feminino, do trabalho de mulheres. Esse foi o momento crucial que eu percebi o quanto dentro das profissões e dentro das profissões de comunicação e criação, homens fazem de tudo para que mulheres sejam diminuídas. Existe esse estigma de que a mulher não tem uma força física para aguentar o tranco do trabalho. E aí, com isso, as produções vão sendo tomadas por homens. Homens têm currículos específicos de trabalhos na fotografia e na produção cultural. Homens têm currículos incríveis porque têm oportunidades incríveis. E com isso, a gente continua nesse ciclo infinito de que homens vão continuar ocupando os mesmos espaços. As mulheres não têm a chance de ocupar esses espaços e elas são apagadas quando elas ocupam. A história que eu vou contar aqui, quando eu trabalhei numa agência em 2018. Essa agência é uma agência bem grande, bem famosa. Da última vez que eu fui olhar, ela estava, sei lá, no top 5 maiores agências do Brasil em questão de faturamento. No primeiro dia, logo, surgiram um monte de bandeiras vermelhas de alerta de que tinha alguma coisa errada naquele lugar. A assistente, que era com quem eu trabalharia mais diretamente, apresentou para as pessoas com quem a gente mais iria ter contato de trabalho, e ela almoçava com eles. E ela falou que aquele dia ela iria deixar eu almoçar com eles. Durante esse almoço, os assuntos foram péssimos. Eram todos homens, na faixa ali da minha idade, classe média pra alta, brancos. Os assuntos giravam em torno de, por exemplo, um deles tinha um rastreador celular da esposa dele. E aí ele saca o celular no meio do almoço e olha a localização dela. Não era uma localização onde ela costumava ir, ou seja, ele já fazia isso com certa frequência. E aí ele olha para aquilo e fala assim: aquela puta deve estar dando para outro. Bom, em outras interações com o pessoal lá da mesa de arte final, teve um dia que ela foi com um vestido. Eles olharam pra ela e falaram assim: caramba, mas você tá toda gostosinha hoje com esse vestido, hein? Eu sofri mais questões de machismo no mercado de trabalho do que no dia a dia. Dentro da área de comunicação, você dá a ideia e fala o que é possível fazer, porque você é uma mulher, não te ouvem. Aconteceu o ano passado, gente, 2019. Eu estava numa reunião com uma multinacional sul-coreana. Eu era a pessoa com maior grau de instrução na sala e eu sabia que eu era a pessoa de maior grau de instrução na sala. Professora doutora, eu tinha o conhecimento naquela reunião de todas as ferramentas que eles estavam falando. Toda vez que eu ia falar alguma coisa, me interrompiam, como se eu não tivesse nada a acrescentar. Eu estava no início da carreira de estar numa sala, estava fazendo serão para poder fazer uma entrega e a pessoa fechou a porta, veio para cima de mim e eu fiquei em estado de choque porque aquela pessoa tinha pelo menos 30 anos a mais do que eu. Eu fiquei em estado de choque, assim, tipo, o que tá acontecendo? Ele veio pra cima e eu fiz não. Eu lembro como se fosse hoje. E aí ele falou: mas você não quer mesmo? Eu, não! Aí só deu tempo de eu pegar minhas coisas, fechar tudo que eu tinha que fechar, de desligar computador, desligar no break, impressora, tudo, sair da sala. E visivelmente transtornada, eu cheguei em casa, eu contei o que tinha acontecido pros meus pais, depois contei o que tinha acontecido pro meu namorado, e eu ainda ouvi: ah, mas Soraya, olha as roupas que você vai trabalhar. Foi um misto de tristeza com indignação, né?
Eu me culpei. Eu me culpei por estar trabalhando até mais tarde e me culpei pelas roupas que eu estava vestindo. Eu me culpei. Quer dizer, o homem entra no meu ambiente de trabalho, tem 30 anos a mais do que eu, fecha a porta, tenta me agarrar e eu me culpei. Trabalhei só 1 ano em agência de comunicação, assim, numa agência na Berrini, e eu achei realmente um lugar muito tóxico, assim, para mim, assim. Então, onde as pessoas viravam às noites, um ambiente super machista, né? Então, os maiores cargos eram de homens, brancos, cis, e as mulheres ficavam ali no atendimento e de secretária, algumas coisas desse sentido. E aí, nesse processo, eu vejo essa construção, né, do machismo no dia a dia, das questões, assim, onde os cargos nas áreas, a maioria, para as mulheres, são áreas que não são as maiores, né? Então, CEOs das empresas eram homens. Algumas experiências que eu já tive envolvendo o meu trabalho e alguns abusos ou algumas atitudes machistas, né? Esse controle que as pessoas querem ter do nosso corpo. E sempre essa coisa de estar postando algo pra quê, né? Você quer o quê em troca disso? Você tem que lidar então com a censura que a rede social já te impõe, né? E às vezes essa questão de excluir fotos, de ter que borrar partes. E aí você também tem que lidar com as questões onde os comentários das pessoas. E também tem a questão das pessoas que não veem a sua arte como um trabalho. Elas não levam a sério, né? Isso pra mim é 100% machismo, porque sim, é o meu trabalho, é a minha arte é isso. É explorar esse corpo, é experienciar esse corpo pelos lugares, pela cidade ou eu mesma. E as pessoas não entendem, elas acham que não. E assim, até mesmo as mulheres que não exatamente estão voltadas a isso, né? Que às vezes as mulheres que às vezes só querem postar uma foto, né? Ninguém tem direito também de falar pra elas que elas são isso ou aquilo, ou que elas estão esperando algo, né? Eu já tive experiências com fotógrafos profissionais que eu tinha receio por conta dos fotógrafos não profissionais, das experiências com fotógrafos não profissionais que tive. Faz a gente não confiar, né? A gente ter medo, a gente ter sempre o pé atrás. É muito chato fazer dessa forma. Assim, essa dificuldade de conseguir enxergar, de conseguir ver o que é trabalho, o que não é, acaba acontecendo de a gente ter que lidar com coisas que são muito frequentes, relacionadas a essas questões machistas e de hipersexualização do corpo feminino. Então, nesses estágios todos que eu passei, o que eu percebi? Principalmente quando eu tinha chefes homens, por incrível que pareça, nos 6 estágios, por mais que eu tivesse contato com mulheres, todos os chefes foram homens, eu percebia que tinha alguma coisa, também não em todos os estágios, mas tinha um olhar diferente, eu recebi cantada, então era uma forma diferente de pedir, e todos eles se achavam no direito de fazer um convite além do trabalho. E eu fui abordada por um dos diretores da empresa. Me mandou mensagem, começou a me elogiar, falar que eu era bonita, e que isso, e que aquilo. Tentei ser o mais delicada possível para cortar aquela situação. Coloquei lenha na fogueira nem nada, mas não dei um corte seco, porque eu tinha receio sim de perder o meu emprego. Eu percebi que muita coisa no trabalho para mim começou a não acontecer. É engraçado porque você entende que você está sendo competente, você tem esse retorno dos seus superiores imediatos, só que sempre alguma coisa não bate. E você não sabe por quê, mas na verdade no fundo eu sabia. E eu sabia também que se eu abrisse a boca, pra quem que eu ia falar? Se o cara era um dos caras mais altos da empresa, pra quem que eu ia falar? E o patriarcado é justamente isso, assim, a prioridade da cabeça, da decisão e do controle está sobre o homem. E a mulher, a natureza, os corpos, inclusive dos trabalhadores, têm que se submeter ao mando, ao comando do patriarca, que também é o proprietário e que também é o patrão. Isso é muito grave, sabe? Os apelidos que davam a essa área, eles costumavam chamar de atendilentas ou atendilentos, né? Porque tem alguns homens também.
Eu ouvi por alto, assim, nessa agência em que eu trabalhava, que essas pessoas eram rostinhos bonitos que não sabiam fazer nada. As mulheres do meu setor na agência eram muito objetificadas. Eu sou nova, já fui abusada sexualmente dentro de um ônibus voltando do trabalho por volta das 7h30 da noite, enquanto eu só queria estar num dia tranquilo, ter um dia de trabalho fluido, de paz, ver que meu trabalho é valorizado. Hoje eu enxergo muito disso. Eu vejo quanto as pessoas me parabenizam por pequenas coisas que a gente acha que são pequenas coisas, mas que não são, sabe? Foram alguns anos de estudo que você se debruçou ali pra entender. É o seu trabalho. Então, é dolorido pra mim entender esse cenário, ver o quanto vai ser árduo pra que eu talvez esteja em um cargo alto algum dia. Eu vi aqui na fotografia, homens eram muito machistas ainda, apesar de lidarem com um espaço onde, teoricamente, você tem que ser desprendido desses valores sociais que a gente carregou tradicionalmente por tantos anos. Eu lembro de uma aula em estúdio que eu tive, que um professor virou e falou que estúdio não era coisa de menina, porque tinha que carregar muito peso para montar um estúdio. Todo dia é uma luta, todo dia é uma luta. E a gente fica num não lugar, porque como mulher você tem que saber fazer tudo. E quando eu digo tem que saber fazer tudo, não basta você ser uma mulher, você tem que ser mãe, e você tem que ter sempre a sua casa arrumada, e você tem que saber cozinhar. Se você tiver uma carreira, você tem que ter uma carreira bem sucedida. Você não precisa estudar tanto, porque afinal de contas quem sustenta a casa é o seu marido. Certas implicações, a gente não pode ser mulher e não querer ser mãe, a gente não pode querer ter uma carreira tão destruidora quanto a de qualquer homem. Você não pode escolher a hora que você quer ser mãe, você não pode escolher a hora que você quer casar, você não pode, porque tem alguém o tempo todo te julgando. Se você casa antes dos 25, você é louca, porque você casou tão nova. Se você casa depois dos 30, já tava na hora. Se você não tem filhos, você não tem compaixão. Se você tem filhos, mas trabalha, você também não tem compaixão. É um não lugar. E é um não lugar que a gente tenta o tempo todo mostrar que não é justo. Eu decidi criar Bora Lá, que é uma agência de comunicação, né? Tem esse discurso de estar na periferia, de nascer na periferia. E aí eu pensava muito em ter uma sócia. E aí eu ouvi de pessoas falando, Ju, você tem que ter um sócio homem, porque traz mais credibilidade, traz mais segurança. E aí isso pra mim chocou bastante, assim. No momento eu não percebi, né, essa questão do machismo, mas depois que eu fui pensar, eu falei, cara, olha essa cultura nossa, né, de que a mulher não consegue passar segurança pro outro, né, pra um cliente ou pra alguém que vai investir na sua empresa. Sabe, eu queria te contar, é que o meu peito apertou e eu nem posso te encontrar. E do meu jeito errado, seu jeito bagunçado, a gente consegue levar. É que a gente se entende, só a gente compreende os nossos desafios, porque pra gente é diferente. Eu sei, eu